2020 promete, vai ser um ano bem legal para quem gosta de futebol alternativo e para começar o ano a gente separou os grandes destaques que vale a pena ficar de olho, clubes que vão fazer centenário, destaques nos campeonatos estaduais, na Eurocopa, na Copa América, nas Olimpíadas. Confere tudo depois da vinheta. Um dos maiores destaques do ano é o centenário da Portuguesa, que vai ser comemorado em 14 de agosto. Com certeza aqui no Última Divisão a gente vai falar bastante sobre isso. É uma pena que a Lusa chegue numa situação tão ruim no seu centenário. Há um tempo atrás, em 2014, havia até uma perspectiva positiva, apesar do cenário já estar ruim naquela época, né? Logo depois daquele problema com o Everton com H, da queda no Brasileiro. Na época, o Marco Antônio Teixeira Duarte, que era o presidente do Conselho Deliberativo da Portuguesa, chegou a sonhar que em 2020 o Cristiano Ronaldo, que chega agora com 35 anos nessa temporada, poderia jogar na Portuguesa em 2020. Ele falou, poxa, o Cristiano Ronaldo vai estar para se aposentar, a Portuguesa já vai ser um time numa situação bem melhor do que hoje, né? Ele falou isso em 2014, por que não sonhar com isso? Um grande devaneio, não chega nem perto disso. A Portuguesa começa o ano numa fase terrível, a pior fase da sua história. Não disputa uma divisão nacional desde 2017, quando jogou a Série D pela última vez. Para retornar para uma divisão nacional está muito difícil, vai para a quinta temporada seguida na Série A2 do Paulista. Nunca nessas 4 temporadas até aqui, né, vai jogar a quinta vez seguida, chegou perto de chance de subir. A melhor campanha foi um 11º lugar. Na Copa Paulista, que dá vaga para a Série D, a Portuguesa também tem ido muito mal. Chegou a ser semifinalista em 2017, né, logo depois de ser eliminada na Série D, mas depois sempre caiu na primeira fase. E a fase é muito perigosa. É a principal fonte de receita do clube, que tem disputado pouquíssimas partidas profissionais, está com um calendário muito vazio. A principal fonte de receita tem sido eventos no Canindé e o time, por ser tão endividado, corre um sério risco de perder o Canindé. Essa é uma luta da torcida, não permite isso, e vai ser um dos desafios do novo presidente, o Antônio Carlos Castanheira, ex-diretor de marketing do time, assume a presidência agora no início de 2020 e vamos ver, tem torcedor bem otimista com a chegada dele, mas a verdade é que na eleição ele já trocou um soco com o adversário, já foi uma eleição que mostrou o cenário que a Portuguesa se encontra hoje, de muitos problemas. Outros centenários a se destacar em 2020, lembrando que não tem como a gente listar todos. Em 28 de abril, a vez do Monte Azul, representante da cidade de Monte Azul Paulista, venceu a Série A2 do Paulista em 2009, jogou a primeira divisão em 2010, caiu no ano seguinte, jogou a Série A2 até 2016, quando caiu para 3, em 2019 foi vista a 3 e jogará a 2 no ano do centenário. Em 9 de maio é o Mesquita, que faz 100 anos, o Tubarão da Baixada, time da cidade de mesmo nome no Rio de Janeiro, jogou a elite do Carioca pela última vez em 2009, atualmente joga a Série B2, a terceira divisão do Rio. Em 20 de julho, o Heerenveen da Holanda, que é um dos clubes mais tradicionais, completa 100 anos. Em 2007, o time teve um jogador convocado para a seleção brasileira, o atacante Afonso Alves, que havia feito 34 gols no campeonato holandês e foi convocado pelo Dunga para a Copa América daquele ano. Muita gente acha que o símbolo do Heerenveen tem corações, mas na verdade são lírios d'água que representam a cidade do clube que tem o mesmo nome. Em 1º de agosto é aniversário do East Bengal, que é um dos maiores campeões do futebol da Índia, faz o clássico de Calcutá com o Mohun Bagan, faz 100 anos em 2020. Em 5 de agosto tem o Grêmio Esportivo Bagé, time que foi campeão gaúcho em 1925. Em 2020 o Bagé vai disputar a divisão de acesso, o Campeonato Gaúcho, segunda divisão, e vai enfrentar pelo menos 2 vezes o rival Guarani, o tradicional clássico baguá da cidade de Bagé, que fazia tempo que não tinha. Em 4 de outubro é aniversário do Bela Vista do Uruguai, o clube que já foi 6 vezes para a Libertadores, a última delas em 2000, e foi campeão uruguaio em 1990. Nos últimos anos vem se alternando entre a primeira e a segunda divisão uruguaia. Em 12 de outubro é o dia de aniversário do Caxias,
um clube tricampeão catarinense em 29, 54 e 55, se uniu ao rival América nos anos 70 e deu origem ao Joinville Esporte Clube, só que em 2000 o Caxias voltou ativa por algumas temporadas no futebol profissional, porque, enfim, uma dissidência do Joinville refundou o Caxias, chegou a disputar algumas temporadas, chegou a enfrentar o próprio Joinville na 2 do Catarinense, nos últimos anos vem disputando torneios amadores. E também teremos o centenário de 3 clubes tradicionais da Itália, em 30 de maio o Cagliari, time da Sardenha, campeão italiano na temporada 69-70, que hoje joga a Série A italiana, briga por vaga na Liga Europa. Em 17 de julho é o dia do Sassuolo, o time da região de Emília-Romanha, que vem jogando a Série A italiana desde 2013, de forma ininterrupta. E em 1º de agosto é o centenário do Empoli, time que já jogou 13 vezes a Série A do italiano, a última em 2018 e 2019, na temporada passada, quando foi rebaixado, e hoje joga a Série B. Em 2020, vale a gente destacar o retorno de camisas super tradicionais às primeiras divisões de campeonatos estaduais. Começando por São Paulo, que a gente vai ter o retorno da Inter de Limeira, o primeiro time do interior a ser campeão paulista, foi campeã em 1986. Desde aquela época, nos anos 80, a Inter nunca tinha passado algum longo período longe da primeira divisão estadual, até que em 2005 foi rebaixada e aí foi caindo sem parar, chegou no fundo do poço, chegou a disputar a 4ª divisão estadual e foi se reerguendo aos poucos, e só agora então, em 2019 para 2020, que conseguiu retornar. Foi um acesso emocionante. Na semifinal, só foi possível subir com um empate no último minuto contra o 15 de Piracicaba, e aí depois a Inter ganhou nos pênaltis. O time que era treinado pelo João Valim, que ficou um bom tempo, ficou 3 anos à frente do time de Limeira, pegou o acesso lá desde da Série A3, ele saiu na sequência, e agora quem vai comandar o time na Série A1 vai ser o Elano começando a carreira de treinador. E o campeão, a Inter foi vice da Série A2, o campeão da Série A2 é outro time tradicional do estado de São Paulo, o Santo André, que caiu em 2018 e já retornou no ano seguinte, time que já foi campeão da Copa do Brasil em 2004, vai voltar a jogar a primeira divisão e vai ser o único representante do ABC na elite do Paulista, porque o São Caetano caiu no ano anterior. No Rio de Janeiro, a gente ainda está esperando para ver quem de fato vai jogar a primeira divisão. O América, tão tradicional, subiu ano passado da 2ª divisão, junto com o Friburguense. Mas o regulamento é meio bizarro, a gente tem uma seletiva no início do ano, que esse ano tem, além de América e Friburguense, o Americano, o Macaé, o Nova Iguaçu e a Portuguesa da Ilha do Governador. Esse vídeo está sendo gravado, ainda não definiu. Desses daí, só 2 que vão disputar a primeira divisão do Carioca. Outro estado que a gente tem o retorno de uma camisa tradicional é Minas Gerais. A gente tem a volta do Uberlândia Esporte Clube, time que tem sido meio ioiô no Campeonato Mineiro, tem jogado a primeira divisão, caído, voltado no ano seguinte. Vamos ver se agora, a partir de 2020, o time se mantém por um tempo na elite. O Uberlândia, que já foi campeão da Série B do Brasileiro em 84. No Amazonas, a gente também vai ter a volta de um gigante do estado, é o São Raimundo, que já foi 7 vezes campeão amazonense, e todo mundo que viveu lá o começo do século deve se lembrar do tricampeonato da Copa Norte, época do Aderbal Lana. Entre 99 e 2001 o São Raimundo foi tri da Copa Norte, até enfrentando os times do Pará. Logo depois o Paysandu foi para a Libertadores. Então naquela época o São Raimundo rivalizava com os times da região norte, era forte na Série B do Brasileiro. Foi um time tão tradicional, completou seu centenário em 2018, mas vive agora a pior fase da sua história. Nos últimos 3 anos foi rebaixado 2 vezes. Isso porque em 2017 o time foi rebaixado no primeiro semestre, só que subiu de divisão no segundo semestre, mas depois em 2018 caiu de novo, disputou a Série B da Amazonense em 2019 e agora retornou. Vamos ver se em 2020 o São Raimundo reestabelece seu lugar. No Espírito Santo a gente vai ter a volta de 2 campeões estaduais vindos da Série B, é o São Mateus e o Linhares Futebol Clube. Não confundir com o Linhares Esporte Clube, aquele time que em 94 foi semifinalista da Copa do Brasil. Não, é outro time da mesma cidade, mas que também já foi campeão estadual, no caso em 2007. E no Piauí também a gente vai ter a volta do Picos, time que nos anos 90 foi 4 vezes campeão piauiense, foi o primeiro time do interior a conquistar o título piauiense, andava aí pela Série B, mas estará de volta. E falando de gigantes que retornam, esse ainda não voltou, mas fica a nossa torcida para que em 2020 a Tunaluso, tão importante para o futebol paraense, saia da 2ª divisão, onde já se encontra há bastante tempo. Esses são times tradicionais que estão voltando para a elite dos estaduais, mas tem outras equipes que vale a pena a gente ficar de olho. Sempre
tratando aqui nas primeiras divisões dos estaduais. No caso da Paraíba, por exemplo, a gente tem o São Paulo Cristal chegando na primeira divisão. O São Paulo Cristal foi fundado em 2008 na cidade de Lucena e tinha o nome da cidade até 2017, quando uma cachaçaria comprou o clube. E comprou o clube e mudou o nome do time para São Paulo Cristal. Essa cachaçaria tem um produto de mesmo nome, a cachaça São Paulo Cristal, que você pode encontrar nos mercados Brasil afora, uma cachaça paraibana, mas eles não queriam admitir que de forma tão descarada estavam fazendo uma propaganda, colocando o nome da cachaça mais famosa deles no clube de futebol. Então eles inventaram uma história, soltaram um comunicado dizendo que queriam homenagear duas agremiações que, segundo eles, inspiram o time, servem de inspiração, que são o São Paulo Futebol Clube e o Crystal Palace da Inglaterra. Uma mistura bem maluca, bem aleatória, né? O que tem a ver um com o outro, mas a diretoria do São Paulo Cristal alega isso e misturou os dois times. Se você for ver, as cores são do São Paulo Futebol Clube, o uniforme tem as cores do São Paulo Futebol Clube, mas o símbolo tem elementos do Crystal Palace. Então foi feita essa grande mistura para chegar ao mesmo nome de uma bebida que você pode encontrar por aí, uma cachaça. E esse não é o único caso de time com nome de bebida que vai jogar a primeira divisão de um estadual em 2020. Na Bahia a gente tem o caso do Doce Mel Esporte Clube, que era o antigo Atlanta, um time que era da cidade de Jequié e chegou inclusive a disputar a primeira divisão do baiano com o nome antigo, mas é um caso bem parecido com o São Paulo Cristal. Em 2017 a empresa Doce Mel, que é uma empresa que produz extratos, né, de polpa de frutas que são usadas para fazer sucos, comprou o time, mudou o nome para Doce Mel Esporte Clube para fazer uma propaganda e agora chegou na primeira divisão do Campeonato Baiano, vai poder aí ver a sua marca aparecer em todos os veículos. E a gente tem um caso semelhante, muito mais conhecido, da Red Bull, né, que é marca de energético globalmente conhecida. No Brasil agora fez a parceria com o Red Bull Bragantino, vai jogar a Série A do Brasileiro e tem até boa chance do Campeonato Paulista, vamos ficar de olho. E finalizando essa lista dos times pra gente ficar de olho nos estaduais, em Pernambuco a gente vai ter 2 times estreantes com nomes curiosos e 2 projetos interessantes aí, times bem estruturados. A gente tem o Decisão, da cidade de Bonito, um time fundado em 96, chegou à primeira divisão pela primeira vez, e também estreando o Retrô, da cidade de Camaragibe, esse é um time muito mais recente, fundado em 2016, conseguiu uma ascensão meteórica. E pensando no resto da temporada, vamos também falar de alguns times que a gente deve ficar de olho nas outras competições importantes do ano. Na Copa do Brasil, pelo nosso levantamento, a gente tem 7 estreantes entre os 91 participantes. São os Atlético de Alagoinhas da Bahia, que tem Magno Alves no elenco, na primeira fase pega o Botafogo da Paraíba, o Caucaia do Ceará, que pega o São José do Rio Grande do Sul, o Toledo do Paraná, que pega o Náutico na estreia, o Afogados de Pernambuco vai começar contra o Atlético Acreano, o Vilenense de Rondônia pega o Boa Esporte, o Novo Horizontino de São Paulo pega o Figueirense, esse que é o Grêmio Novo Horizontino, refundado em 2010, mas mesmo o time antigo, né, que foi vice do Paulista em 1990, o Grêmio Esportivo Novo Horizontino, não jogou a Copa do Brasil de 91. Naquela ocasião, as vagas para o ano seguinte ficaram com Corinthians e 15 de Piracicaba, que eram os melhores da primeira fase daquele Paulistão. E a gente ainda tem o Frei Paulistano de Sergipe, que pega o Remo na primeira fase. Na Libertadores a gente vai ter 3 estreantes no torneio e todos eles vão pegar brasileiros nas fases iniciais. O Defensa e Justiça da Argentina cresceu nos últimos anos com os trabalhos de Sebastián Beccacece, foi pro Racing, depois ele vai cair no grupo do Santos. O Binacional, um clube com 9 anos de idade só do Peru, atual campeão peruano, uma grande altitude lá que o São Paulo vai enfrentar na primeira fase. E tem ainda o Cerro Largo do Uruguai, clube com 17 anos de vida, que pode pegar o Corinthians na terceira fase da pré-Libertadores. Não são estreantes da Libertadores, mas vale ficar de olho no Carabobo da Venezuela, que vai jogar pré-Libertadores. Só pelo nome vale a pena ficar de olho no Carabobo. No Progresso do Uruguai, o time que volta a jogar o torneio depois de 30 anos, é o time de coração do presidente do Uruguai hoje, o Tabaré Vázquez. Ele vai deixar o cargo em março, ele é um dirigente histórico do time, chegou a levar o time ao título uruguaio. No Tigre da Argentina, um time que está na segunda divisão da Argentina, mas vai jogar a Libertadores por ter vencido a Copa da Argentina, está no grupo do Palmeiras, pode pegar o Corinthians também. O Delfim, time que tem o golfinho no símbolo, campeão equatoriano. E no Macará,
também do Equador, time de melhor campanha da primeira fase do equatoriano, também um time bem desconhecido, não é estreante da Libertadores, além do Independiente Del Valle, claro, campeão da Sul-Americana, que a gente já fez um programa aqui. Na Sul-Americana, entre muita alternatividade, vamos destacar o Real Garcilaso do Peru, que mudou de nome para Cusco este ano, que é maior identidade com a torcida da cidade. Na presença do União de Santa Fé na Sul-Americana, o time vai jogar o torneio um ano depois do rival Colón de Santa Fé surpreender com o vice-campeonato, vai tentar igualar esse feito. E é claro, o duelo Fortaleza e Independiente é o grande duelo na primeira fase, vamos torcer para o Fortaleza. O calendário desse ano reserva bastante torneio entre seleções e a gente vai ter também bastante alternatividade. Na Copa América, que vai ser disputada em 2 sedes, na Argentina e Colômbia, algo que já é curioso por si só, países tão distantes, a gente vai ter a presença de 2 seleções não americanas escolhidas aí de forma política, aleatoriamente no mundo. O Catar, de novo, né, jogou já a Copa América do ano passado, e a Austrália dessa vez também. Vamos ver esses confrontos deles aqui na América do Sul. E a Eurocopa, para não ficar para trás, também esse ano não vai ter sede fixa, pela primeira vez a gente vai ter jogo em diversos países. A gente já tem garantida a presença da seleção finlandesa, que chama muito a atenção. A Finlândia, a gente pode dizer que é o país que dentre os mais relevantes do futebol, né, que mais esperou. A gente tem também Luxemburgo, alguns países assim, mas a seleção finlandesa, que tinha potencial, foi o país que mais demorou a conseguir jogar uma competição de primeiro nível internacionalmente. Há 80 anos que a seleção tentava se classificar, seja para a Eurocopa ou seja para a Copa do Mundo, sempre fracassou nas eliminatórias. Agora, com o inchaço da Eurocopa, finalmente a seleção conseguiu se classificar. Vamos ver então a Finlândia na Eurocopa, o que ela vai aprontar, e a gente tem certeza que pelo menos mais um alternativo vai jogar o torneio. A gente vai ter a repescagem definindo novas vagas, e a gente tem uma chave com Bielorrússia, Kosovo, Geórgia e Macedônia do Norte. E nesse ano a gente vai ter também Jogos Olímpicos no Japão. No torneio masculino, o Japão, a gente espera bastante dessa seleção porque tem feito uma boa preparação. Teve atletas olímpicos disputando a Copa América ano passado, não fizeram feio e vem se preparando bem. O Japão pode surpreender. Ainda falta definir muito representante das federações por aí, mas a gente já tem, por exemplo, o retorno da Romênia a uma Olimpíada, já se classificou pela Europa. E no Egito, no torneio masculino também, a África, a gente tem no torneio masculino, já classificou o Egito. Então a gente tem talvez a possibilidade do Mohamed Salah, grande estrela internacional do Liverpool, jogar as Olimpíadas pelo Egito. Seria sensacional. No torneio feminino das Olimpíadas ainda falta definir muita vaga, mas o Brasil é um dos poucos países que já está confirmado por ter vencido a Copa América. E no Brasileirão a gente vai ficar muito de olho na presença do Cruzeiro na Série B. Na Série B também a gente vai ter o Confiança levando o futebol do Sergipe de volta a essa divisão nacional depois de 19 anos. Na Série C a gente vai ficar de olho nas presenças do Manaus e do Jacuipense da Bahia, né? Dois times que surpreenderam subindo da Série D ano passado. A gente tem também o Brusque, que vem fazendo um projeto, é um time muito emergente de Santa Catarina. Quem sabe não tem aí uma nova Chapecoense que pode ir subindo as divisões do futebol brasileiro. O Brusque tem patrocínio forte, a gente já falou disso aqui. E vale ficar de olho nesse ano também nos novos calendários da Série C e D, que vão se espalhar agora ao longo do ano, começar em maio, ir até o fim do ano. Muita gente reclamava do calendário, a gente já fez um vídeo explicando isso. E por fim, a gente não vai se alongar aqui, mas também a gente quer destacar as contratações dos times, os jogadores conhecidos que vão disputar campeonatos pelos torneios alternativos. Fica de olho no vídeo do Mercadão que a gente vai subir em breve, falando aí desses casos Brasil afora de jogadores famosos nos times das divisões inferiores. Esse vídeo é patrocinado pelo aplicativo OneFootball. Acesse o link na descrição, baixe o aplicativo, diga lá qual é o seu time preferido e acesse as notícias, veja vídeos, veja o tempo real das partidas e várias outras funções especiais do aplicativo OneFootball. E é isso, a gente começa 2020 cheio de expectativas. Esses são alguns destaques que a gente apontou. Fala aí alguma coisa que a gente não lembrou de apontar aí nesse guia da alternatividade para esse ano, e vamos torcer para muitos times também surpreenderem, times que a gente não citou aqui, aparecerem ao longo do ano e renderem boas histórias para a gente contar aqui no canal. Um abraço e bom 2020 pra gente!